Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu quero vir aqui falar com você que quer entrar no mestrado ou no doutorado, mas não sabe como. Então nesse vídeo eu vou te falar sobre 3 itens indispensáveis. Então bora lá, assiste até o final do vídeo. Bom, pessoal, primeiramente, para ingressar no doutorado, já tem uns requisitos a mais, que é ter aí vai depender da instituição, tá? Mas geralmente tem que ter uma publicação internacional. Então tem que ter publicado algum artigo internacionalmente. Algumas faculdades pedem, inclusive, um fator de impacto específico. A Unicamp, por exemplo, em algumas faculdades, na Faculdade de Ciências Médicas, por exemplo, tem que ser acima de fator de impacto do que 1. Né? Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu falei sobre a qualidade das revistas científicas, para vocês saberem mais sobre esse fator de impacto. Mas, começando pelo mestrado, o mestrado ele já não tem esse pré-requisito de publicação, porém, tem alguns itens que a gente vai falar aqui mais pra frente. Mas, primeiramente, primeira coisa de tudo, tem que ter proficiência em língua estrangeira. Tá? Normalmente é o inglês, né? O inglês a nível científico, acadêmico, ele é o mais aceito, mas algumas instituições aceitam o espanhol também. Esses testes de proficiência, existem alguns já validados internacionalmente consagrados, como o TOEFL, o IELTS, o Cambridge. Eles são um pouco mais difíceis de passar se você já não tem uma certa familiaridade com a língua estrangeira. Eles têm teste oral, teste de escuta, então acaba dificultando um pouco para quem não fala fluentemente. Existem outros mais fáceis, né? O TEAP, por exemplo, ele é mais fácil, ele é mais aqui nacional, não tem validade internacional, né, que eu saiba, mas ele vale por até 3 anos, se eu não me engano, e vocês podem fazer geralmente em escolas de inglês, né? Aqui em Campinas, eu, por exemplo, fiz uma escola de inglês. Você vai lá, agenda, paga uma taxa, a taxa não é tão alta quanto esses internacionais, como o TOEFL, esse IELTS e o Cambridge, que são mais caros, né? Então ele é um pouco mais fácil de passar, mas tem que ter. Então se você não tem noção de inglês, às vezes os alunos já têm essa dificuldade com o inglês logo no TCC, né? Então dá tempo, corre, vai lá fazer seu curso, tem que aprender inglês, tá, gente? Então área acadêmica sem o inglês não dá. Então, a primeira coisa é ter essa proficiência. Eu já vi muita gente que queria entrar no mestrado, tinha tudo para entrar, mas reprovava no teste de proficiência. Então, por exemplo, se você não tiver um aproveitamento no TEAP acima de 70%, a faculdade não aceita, né? Então, notas muito baixas também é um valor, é um item eliminatório. Segundo ponto é a análise curricular. Esse aqui também pega um pouquinho, porque às vezes a faculdade ela tem muitos candidatos, poucas vagas, principalmente quando você concorre a bolsas, tá? Eu vou fazer um outro vídeo depois falando sobre essa questão da vida acadêmica, das bolsas, mas você pode, por exemplo, fazer um mestrado ou um doutorado com bolsas, tá? Com agências de fomento que pagam essas bolsas mensalmente. Então você precisa ter uma boa nota de corte, você precisa ter uma análise curricular melhor do que os outros candidatos. Então, na análise comparatória, às vezes o aluno pode ser barrado aí. Então, o que a análise curricular vai levar em consideração? É claro que a sua formação, né? A sua formação de base, qual foi a faculdade que você fez. Eu ainda acho que eles não julgam muito qualidade da faculdade em si. Sendo reconhecida pelo MEC, tá tudo certo, tá? Não ouvi ainda falar essa questão de uma faculdade que é melhor do que outra. Eu acho que a questão da experiência acadêmica é mais valiosa. Por quê? Você fez um estágio? Então, durante a sua vida acadêmica, o que você fez? Então, participou de congressos, de eventos científicos, apresentação de pôster, apresentação oral de trabalho. Então, eu vou falar, por exemplo, da experiência que eu tive lá na Unicamp. Então, eu tinha feito estágio, tinha feito iniciação científica e tinha várias apresentações, porque como eu já estava nesse meio acadêmico, eu já estava estagiando no laboratório, eu já participava do grupo de estudos. Então, eu tinha participado de congressos, eu tive apresentação de pôster, apresentação oral de trabalho, e cada um desses itens valeu ponto na classificação.
né? Então, no mestrado, eu fiquei em terceiro lugar no mestrado. Então, eu consegui garantir a bolsa, porque eles tinham só 10 bolsas, então os 10 primeiros tinham, né, conseguiriam essas bolsas. Mas eles tinham 20 vagas apenas. Então, quem ficou aí, né, numa colocação maior do que 20 não conseguiu entrar, né? Então, isso me ajudou muito a conseguir uma bolsa. Então, a experiência acadêmica, o que você faz durante a graduação é muito importante. Se você está vendo esse vídeo e fala, já fiz faculdade faz tempo, já não tenho mais isso, talvez compense você entrar em um grupo de estudos, até naquele que você, no laboratório, ou se você está em outra área, às vezes de letras, o seu grupo de estudo, né, pedagogia, já ingressar com o seu orientador, já conversar com ele, porque você pode participar desse grupo de estudos e ter trabalhos acadêmicos publicados, né? Seja em congresso, tudo isso que eu falei para vocês, que eu citei, vale pontuação. E o principal são os artigos publicados. Só que assim, quando a gente acaba de sair da graduação, às vezes o aluno não tem muito o que pôr no currículo. Então, por isso que eu sempre falo para os alunos, tentem publicar o TCC de vocês. Porque você já sai da faculdade com uma publicação. Então, isso para análise curricular é muito interessante. Então, ou para você que já está formado há muito tempo e não tem publicação, seria interessante, como eu falei, ingressar nesse grupo de estudos para que você consiga ter alguma publicação. Mas se não tiver, então eu não entro. No mestrado não é eliminatório. É só uma análise comparativa. Quando a gente fala análise curricular, eles avaliam o seu currículo como um todo. Então, vai depender do número de inscritos. Então, se tem muitos inscritos, eles fazem uma análise comparativa. Então, nesse caso, se o seu currículo não tiver muita coisa, você pode acabar sendo eliminada por aí. Bom, um terceiro ponto importante, que eu acho que esse é o mais importante de todos, que muita gente não sabe, vocês precisam ter ou um pré-projeto ou um projeto escrito, tá? Eu já ouvi falar, eu falo da Unicamp porque é a experiência que eu tenho, tá, gente? Outras instituições podem ter aí uma diferençazinha, qualquer coisa que vocês veem de diferente, se quiserem compartilhar a experiência que vocês tiveram, ou algum edital específico, deixem aqui nos comentários para a gente depois discutir, eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, ok? Mas o pré-projeto é importante, gente. Então, eu já ouvi falar lá na Unicamp de pessoas que se inscreveram no mestrado, até tinham o teste de proficiência, tinham lá o currículo, né? Só que eles não tinham o projeto. Né? Então, assim, sem o projeto não tem como, isso é eliminatório, né? Então você não vai conseguir ter a sua inscrição aceita, tá? Validada. Então, o que você vai fazer para ter um projeto? Você tem que ter, gente, um orientador. Você já tem que ter um orientador, isso muita gente não sabe, então essa é a dica de ouro para vocês, tá? Mas como que eu vou conseguir o orientador? Eu nem estou dentro da faculdade. Gente, vocês podem entrar no site da faculdade que vocês querem fazer o mestrado. Então, por exemplo, você quer fazer faculdade lá na Faculdade de Ciências Médicas na Unicamp. Entra lá no site da Faculdade de Ciências Médicas e tem lá as linhas de pesquisa. Tem todos os laboratórios, todos. Tem a linha de pesquisa, tem o nome do coordenador, do professor coordenador daquele laboratório. Você pode acessar o currículo Lattes dele, você pode consultar o currículo desse orientador e ver a linha de pesquisa dele. E acha a linha que você quer, né? Que você quer trabalhar. E aí você pode mandar um e-mail para ele. Não, gente, um monte de gente lá no laboratório ingressava no mestrado assim. Né? Entrando em contato diretamente com o orientador. Às vezes a gente tem aquela coisa, né? Nossa, mas será que ele vai me responder? Eles respondem, gente. Então, os orientadores gostam. Às vezes tem orientador que precisa de aluno. Atualmente, as bolsas reduziram muito. Então, os orientadores, eles tiveram uma redução drástica no número de alunos, né? Então, tinha professor que estava procurando aluno, né? Então, assim, mande um e-mail, gente. O não você já tem. Então, vão atrás, falem no e-mail que vocês se interessaram pela linha de pesquisa dele e que você gostaria de participar de uma reunião, ou conhecer o laboratório, ou se não for um laboratório,
conhecer o grupo de pesquisa deles. Geralmente esses professores, eles têm reuniões semanais ou mensais com o seu grupo de estudo. E aí você pode participar dessas reuniões. Eu me lembro que lá no nosso laboratório tinha essas reuniões e a minha orientadora convidava essas pessoas que gostariam de ingressar para elas conhecerem o laboratório, verem os projetos que estavam em andamento, e aí participava, e quem sabe, né, poderia ingressar no mestrado. Mas atenção, gente, nenhum orientador pega aluno de mestrado, muito menos de doutorado, se ele não te conhecer, tá? Então, o certo, o caminho mais certo é você fazer um estágio durante a graduação no local, e daí você já acaba ficando para o mestrado. Mas se não deu, já me formei, já passou, não fiz estágio, o que eu faço? Faça isso que eu te falei. Mande um e-mail, entre em contato com ele, peça para participar do grupo de estudos, e aí ele vai te conhecer. Ele vai te conhecer, ele vai ter confiança, vai ver que você está realmente interessado. E aí sim ele pode, depois que ele pegar confiança em você, te passar algum projeto, já te ajudar a escrever um novo projeto que seja e te acolher. Sabe por que, gente, eles fazem isso? Porque se você entra no mestrado, mas não conclui, você acaba com a nota, existe uma avaliação CAPES de cada curso de mestrado, de doutorado. E quando o aluno ingressa, mas não finaliza a tempo, isso diminui drasticamente essa nota e é muito ruim para o orientador. Então, eles vão colocar o deles na reta para uma pessoa que ele não conhece, lembrem-se disso. Então, vocês precisam pegar essa confiança com o orientador. Falem que vocês, elogiem eles, né? O professor gosta de ter o ego massageado, né? Esses das grandes faculdades, né? Públicas. Fale que você gostou da linha de pesquisa, que você gostaria muito de poder participar, ok? Eles com certeza vão abrir as portas para vocês. Outra coisa também que eu esqueci de falar anteriormente sobre análise curricular, é imprescindível vocês terem o currículo Lattes. E aí você pode, então, se cadastrar, tem que ter o currículo Lattes atualizado, ok? Então, teste de proficiência em inglês, em língua estrangeira, análise curricular e ter já um pré-projeto escrito ou um projeto, né? Já com um orientador indicado. Aí é só você fazer a sua inscrição, né? Tem algumas instituições que eles fazem prova, eu fiz prova de bioestatística, né, para entrar. Tem outros que fazem uma entrevista e perguntam sobre o seu projeto, então vai depender muito da instituição. Mas aí nesse caso, o seu orientador, o seu grupo de estudos já vai conhecer como é o processo e ele vai te treinar para que você consiga passar. Ok, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado, né? Eu gostaria que vocês comentassem aqui a experiência de vocês, se vocês querem fazer um mestrado ou não, se vocês já estão inseridos ou não. E assim, gente, eu acho que o povo acha que é um bicho de sete cabeças entrar no mestrado, né? Mas a partir do momento, as pessoas abrem as portas. Não é tão difícil quanto vocês imaginam. Então, se vocês querem fazer um mestrado, gente, manda e-mail, vejam a linha de pesquisa que vocês querem. Às vezes, eu tenho visto professoras da educação pública, pedagogias, né, de pedagogia, que quer fazer um mestrado, um doutorado, às vezes já está na rede há muito tempo. Então, assim, gente, entre em contato com os professores das instituições, né? Eles vão abrir para vocês. Vocês vão participar ali do grupo, tem que ter, claro, um tempo disponível, vocês têm que investir tempo, obviamente, nisso, mas vai dar certo, ok? Eu torço para vocês e deixem aqui nos comentários, ok? Então nos vemos num próximo vídeo.